Olá, tudo bem? Eu sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para o 7º ano a gente vai ver um tema bem diferente, né? As diferenças e as desigualdades entre homens e mulheres a partir das práticas esportivas. E a gente vai ver um pouquinho sobre o esporte de invasão também, né? Então a gente vai começar a nossa aula de hoje vendo de onde vem essa desigualdade, né? Dentro do esporte de homens e mulheres praticantes da mesma modalidade, por exemplo. E a gente vai ver essas conceituações, como que a gente pode mudar isso, né? Se já está sendo mudado, e é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Inicialmente, a gente já vai entrar com uma atividade, né? Vamos ver. Mate as charadas sobre o esporte e complete as cruzadinhas com as respostas, né? Aí nós temos essa cruzadinha para vocês estarem resolvendo, que é muito simples. E nós temos as dicas, né? Aí, a primeira, o nome popular do tênis de mesa aí você vai completar e já vai colocar lá no primeiro. Esporte que usa uma canoa, aí você já vai colocar no segundo. Esporte praticado sobre um cavalo. Esporte coletivo praticado dentro de uma piscina cujo objetivo é o gol. E esporte individual praticado com uma espada chamada florete. Então a gente já começa com uma atividade, né? Vocês vão resolver essa cruzadinha em casa e vai mandar para o professor de vocês. E a gente vai começar nossa aula agora. Vamos lá. O que os fatos nos contam sobre a desigualdade de gênero no esporte? Ser mulher sempre foi um desafio. Pouca inserção no mercado, cargos e salários desiguais, além da falta de respeito com inúmeros casos de assédio e violência. Esses são alguns dos muitos problemas que as mulheres sofrem todos os dias ao redor do mundo. Historicamente, os esportes, principalmente os de forte contato físico, tiveram seu início sendo praticados somente por homens. Um fato sempre baseado numa crença de que as mulheres não tinham porte físico para praticá-los e que esses esportes masculinizavam seus corpos. Apesar desses conceitos serem provenientes da Grécia Antiga, não precisamos voltar tanto na máquina do tempo para encontrarmos as consequências originadas por tais pensamentos. Aí embaixo nós temos uma chargezinha, né? Mostrando que a menina ela está sendo melhor, está se desenvolvendo melhor no esporte do que o menino, né? E no final ele já tira esse comentário: futebol é jogo de homem. Como ele viu que ele já estava perdendo, ele já joga esse pensamento já antiquado para ela, né? Então vamos continuar. Durante o período da ditadura militar no Brasil, a legislação proibia os esportes fossem praticados por mulheres. Segundo o decreto da Lei 3.199, criada em 14 de abril de 1941, artigo 54, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para esse efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Então, como vocês podem ver, né, antigamente nós tínhamos até legislações, decretos, que eles proibiam a prática esportiva por mulheres, né? E como que isso foi quebrado, né? Como que isso foi mudando? É isso que a gente está aqui para ver hoje nessa nossa aula. Vamos continuar. Em 1965, o Conselho Nacional de Desportos proibiu a prática de lutas de qualquer natureza: futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e beisebol. E durante 40 anos, essa foi a realidade das mulheres brasileiras, até que a vigência do tal decreto fosse revogada em 1983. Então, como a gente pode ver, gente, 40 anos depois, né? Quantos talentos foram desperdiçados, né? Por essa lei que proibia a prática esportiva por mulheres. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre essa mudança, né, que teve dentro da prática esportiva, né? Como que a mulher ela foi inserida nesse setor esportivo. Com a globalização permitida pela internet, as mulheres estão ganhando mais espaço na fala da sociedade. E isso tem respingado de forma positiva na indústria esportiva. O futebol, por ser um esporte mais popular, é o que oferece resultados mais palpáveis. O sucesso da Copa do Mundo na França em 2019, ou até mesmo a final do Campeonato Paulista Feminino,
do mesmo ano, são dois ótimos exemplos do que está acontecendo, seja como a fotografia global ou local dessa evolução. No entanto, essas mesmas mulheres ainda convivem com constantes comparações e carregam rótulos de inferiores imposto pela sociedade. É o caso da artilheira de Copas, que gera bastante discussão entre fãs de futebol. 5 anos depois da Miroslav Klose atingir a marca de 16 gols na Copa do Mundo de 2014, Marta bateu o recorde na edição da Copa Feminina de 2019, com 17 gols. Mesmo com os holofotes virados para a atacante após atingir a marca, a maioria dos fãs ainda defende a Klose no posto de maior goleadora. Nem futebol de maior goleador, desculpa. Nem futebol de alto nível apresentado pelas mulheres na edição passada no torneio mundial permitiu a elas serem vistas como iguais. Quando a gente fala sobre essa desigualdade e sobre a visão da sociedade sobre isso, esse é um belo exemplo, né? Um clássico exemplo. Mesmo que a Marta tenha atingido o recorde, não dobrado, mas atingido o recorde do jogador Klose, mesmo assim, muitas pessoas veem o Klose como um artilheiro, né? E os holofotes continuam para ele. Então, a gente já vê que o machismo ou aquela visão precária, aquela visão antiquada, ela ainda persiste em várias pessoas dentro da nossa sociedade, né? E é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar a nossa visão perante essas situações que acontecem, né? Por que que a Marta não é vista hoje? Claro que hoje ela já é muito mais reconhecida, mas ainda assim existem pessoas que não valorizam o seu trabalho, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Elas precisam de voz, né? Maya Moura é uma jogadora da WNBA, que tem um currículo invejável. Ela é bicampeã olímpica e campeã mundial pela seleção americana. Ela ainda soma 4 títulos pela WNBA com a Minnesota, né, sendo MVP da liga, né, em 2014 e MVP das finais de 2013. Tudo isso sem falar nas suas 6 participações no All-Star Game, porém logo em seu auge, Maya resolveu dar uma pausa em sua carreira para ajudar um homem que ela acreditava ser vítima de um sistema prisional racista no estado de Minnesota, onde foi nascida e criada, né? A sua iniciativa de pausar a carreira foi com o intuito de causar impacto, e de fato, a repercussão tomou proporções maiores que os Estados Unidos, maiores fora dos Estados Unidos. Mas porque Maya teve uma pausa da sua brilhante carreira para ter uma história ouvida e poder causar influência para lutar em prol de uma causa? Todos os títulos que ganhou não foram suficientes? E aí é onde a mudança começa, né? Mas então a pergunta que fica, o que fazer para minimizar a desigualdade de gênero no esporte? Primeiro temos que rever alguns conceitos, começando pelas comparações de gêneros que não fazem sentido nenhum. Porque os dois não competem entre si oficialmente. Não temos uma Copa do Mundo onde times masculinos e femininos se confrontam em campo. Por isso é preciso descartar opiniões do tipo: Marta nunca seria uma artilheira se jogasse no masculino. Então é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar o nosso pensamento, né? A nossa iniciativa, principalmente nessas comparações. Não tem sentido eu falar que a Marta não seria uma artilheira no masculino, óbvio, ela não seria uma artilheira no masculino porque ela é mulher. Então, ela é artilheira no time feminino. Então, essas comparações, elas não são cabíveis, não é para existir, né? Então, a gente já tem que começar a mudança dentro do nosso pensamento, né? Dentro dessas comparações que não devem existir, né? Se ela é artilheira dentro da modalidade que ela pratica, dentro com pessoas que ela compete, né? Não existe a competição entre masculino e feminino em alguma atividade, em alguma Copa ou alguma competição. Então, isso não deve existir, né? Vamos continuar.
O segundo é a valorização das atletas e das suas conquistas. Para promover o desenvolvimento, é preciso que o interesse de todas as partes exista, não só das marcas ao patrocinar clubes e atletas, ou dos governos que devem incentivar a prática esportiva feminina, mas da imprensa que deve e precisa ser um agente transformador da cultura do consumo dos produtos do esporte, né? Então, quando a gente fala isso, a gente vê que a gente precisa, né, as mulheres precisam, principalmente as atletas, elas precisam desse apoio, né, principalmente da mídia. Por que somente o esporte masculino é transmitido, o futebol masculino, por exemplo, é transmitido toda semana? Por que não o feminino, né? Então, são indagações que a gente deve fazer e pedir e buscar que a mídia também seja esse agente transformador, né? Não somente a gente. Então, a gente vê que ainda existe muito a evoluir, né? Tem muito a evoluir dentro desse quesito. E se você está se perguntando como os meros espectadores também podem ajudar nesse processo, é simples. Incentive o esporte feminino. Assista aos jogos, dê visibilidade às atletas, compartilhe notícias sobre mulheres e suas conquistas e, o mais importante, mostre o respeito que as modalidades femininas merecem. E a gente vai falar um pouquinho sobre esportes de invasão, né? Os esportes de invasão são aqueles onde existem disputas de uma equipe que tenta ocupar o setor da quadra, defendido pelo time adversário e tenta marcar pontos. As quadras dos esportes de invasão são retangulares e no fundo da quadra há um lugar para poder pontuar, podendo ser gol ou cesta. Os homens também sofrem discriminação dos esportes ditos como femininos, então aí a gente já tem essa atividade, né, para vocês pensarem, né, pesquisarem ou até só refletirem mesmo, né? Vocês já pensaram que alguns homens sofrem essa discriminação quando praticam esportes ditos como femininos? E aí vocês têm que fazer essa reflexão, né? Vamos citar um esporte, né? O handebol. Um dos exemplos citados é o handebol. A grande diferença entre o futebol e o handebol é que o handebol é jogado com as mãos, mas em geral é um esporte com bola, em que duas equipes disputam quem marca mais gols. E a gente tem o exercitando de casa para hoje, né? Nós temos os esportes de invasão, esporte coletivo com invasão de território na quadra. São 4 esportes. Então, essa atividade vocês vão procurar dentro desse caça-palavras somente os esportes de invasão. Dentro desse caça-palavras existem outros esportes que não são de invasão. Então, vocês têm que ficarem atentos a isso. Tem 4 esportes dentro dessa caça-palavra para vocês procurarem, tá bom? Então, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso aos materiais e ao conteúdo que a gente disponibiliza para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pode perguntar para o professor de vocês e até a próxima aula.